Oi, meus amores, sejam bem-vindos ao 12º dia de devocional comigo. Hoje, em especial, eu vou continuar o que eu estou falando nos últimos dias. O tema de hoje é quando Deus nos chama para confiar. Então, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus é uma coisa diária, tá, gente? Não existe uma coisa no qual, eu atingi esse nível, então eu confio esse nível e tá sempre perfeito. Não, gente, toda vez que você tiver um problema, você vai ter que lidar em escolher confiar no Senhor, quando você não tiver controle das coisas. E aí eu vou ser bem direta, não adianta você virar pra mim e falar assim, olha, eu confiei ontem, porque amanhã vai estar tudo bem. Não, o confiar é uma escolha e Deus nos chama muitas vezes para confiar. Às vezes em áreas que a gente já viveu milagres. Por que Deus chama a gente para poder passar pelo meu processo de novo? Deus, eu já vivi esse milagre, já resolvi o problema, não preciso passar por esse processo de novo. Precisa sim, porque escolher confiar é uma constante, uma diária na nossa vida. Ele tem que ser diário, tem que ser um processo que você tem que abraçar como uma realidade na tua vida. Confiar é todos os dias, não é só quando tem problema. Você tem que confiar quando tá bom e quando tá ruim. Então, como eu contei pra vocês, eu tinha pregado na Bélgica em 2022. E da Bélgica eu fui pra Alemanha. E na época que eu viajei pra Alemanha, eu fui com a minha terceiro ano, com a aluna que eu mentoreava na Bethel Church, a Michelle, uma grande amiga minha. E Michelle é testemunha do que eu tô contando hoje, tá, gente? Pra vocês saberem. Quando a gente tava indo pra Alemanha, eu falei pra ela assim, eu acho que eu queria levar algumas coisas da Europa para os Estados Unidos, levar presente, chocolate, poxa, tão legal, tô passeando tanto. Um detalhe que eu não contei é que minha pastora tinha uma regra, se você vai para a Europa, você só pode levar uma mala de mão e no máximo uma mochila. Por quê? Você tem que ter liberdade de ir e vir e fazer tudo que Deus mandar você fazer. Se você ficar com mala grande, como é que você sobe escada, desce escada? E ela fez isso como desafio também pessoal para mim, porque ela queria que eu downsize, que eu diminuísse as minhas coisas, porque eu sempre andava carregada de trem. Então, quando eu fui da Bélgica para a Alemanha, eu só tinha uma malinha de mão. E eu tinha uma malinha de mão e um sonho, que era uma mala para levar as coisinhas que eu gostaria da Europa para os Estados Unidos. A minha discípula olhou para mim, você é louca, né? Porque você tem 200 euros, você não tem nem dinheiro para você querer uma mala, filha. Menos, seja menos. Seja bem menos. E eu lembro que a gente riu juntos e falei, mas eu vou orar porque o Senhor me escuta. E isso, nós chegamos na Alemanha e fomos jantar. Só pra você ter uma ideia, da Alemanha eu já ia voltar para Paris, de Paris eu ia direto para os Estados Unidos. Então era máximo mais o que? Menos de uma semana de viagem. Então a gente saiu para jantar com a pastora, que é uma grande amiga minha, a gente sentou com ela, a amiga dela, a Michelle e eu. Conversa vai, conversa vem, a gente tava comendo churrasco coreano. Conta casa, conta casa, conta casa. A Michelle vira, vocês acreditam que a Lívia é louca? Tá pedindo a Deus uma mala de coisa para levar aqui da Europa para os Estados Unidos? Aí as meninas começaram a rir, brincar comigo. Eu falei, gente, eu tenho fé, Deus faz o que Ele quiser. Eu só peço, eu só acredito, eu confio. Eu falei que eu vou confiar, eu vou confiar. Eu só pedi, se Ele falar que não, tá tudo bem. Eu não vou morrer por causa disso. Nisso a minha amiga olha pra mim e fala assim, você se importa se essa mala for rosa? Aí me disse, a Michelle olhou pra mim e falou, tá de brincadeira, né? Eu falei, não, eu aceito uma mala rosa, é tão ótimo. A minha mala eu te dou. Eu tenho uma mala velhinha que eu não uso, tu pode levar ela pra você. E assim, ganhei minha primeira mala. Lembra? Primeira mala. Ganhei minha primeira mala, fiquei toda feliz. Fui pregar. Na época, eles tinham me convidado para pregar para as mulheres, né? Então, eu fui ministrar um café da manhã para as mulheres. E o pastor depois me convidou para pregar no culto de domingo. Que honra, tá, gente? Vou falar para vocês que... Nossa, que incrível que foi essa viagem. E eu lembro de estar muito empolgada. E quando terminou o culto das mulheres, a gente saiu para passear, fazer um monte de coisa. Quando a gente chegou em casa, tinha uma outra mala. Porque uma das irmãs da igreja tinha escutado que alguém tinha me dado uma mala e falou, não, eu também quero participar desse milagre. Então, eu ganhei uma mala e a minha terceiro ano ganhou uma mala. Não tô brincando. Só que não tinha nada pra pôr na mala até então, né? Então, depois do culto de domingo, a gente pregou e eu tinha uns 50 euros. Eu falei, e tudo que eu ganhava eu dividi com o meu terceiro ano, porque é assim, a gente aqui é família. Eu falei assim, Michelle, eu vou te dar um dinheiro, vamos pro supermercado? E a Michelle, ela morre de rir, porque eu amo supermercado. Ela fica assim, você vai pras nações e você vai pro supermercado. Eu gosto, não me julguem. Eu vou pro supermercado em qualquer país que eu vou, tá? Eu amo. Supermercado é vida. Nisso, eu tô... Minha amiga leva a gente minha amiga alemã, que é a que me deu a primeira mala rosa, leva a gente pro supermercado. Quando a gente tá descendo do supermercado, ela falou, gente, eu conversei com meu marido. E ele me autorizou a dar 50 euros pra cada um de vocês fazerem o que vocês quiserem. Eu falei, não precisa? Não, fica parecendo que a gente tá pedindo. Não, pelo amor de Deus, não, que vergonha. Ela falou, tô perguntando se você quer. Deixa eu te abençoar.
Você não quer levar as coisas daqui? Eu vou te ajudar. Pegou o carrinho e foi na nossa frente. E Michelle é testemunha. Eu pegava um chocolate. Ela ia atrás de mim, pegava 5 e colocava no carrinho. Eu lembro que eu comprei pimenta do reino alemã, que vinha 3 cores diferentes. E aí ela pegou azeite. E aí, a gente comprou tanta coisa que deu mais de 100 euros pra cada uma. Só isso encheu a primeira mala. Mas encheu assim, até na tampa. De tanta coisa, chocolate, biscoito, bala, coisa diferente, marshmallow. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Ai, Deus. Nisso, ela vira pra mim e fala assim, ó, eu deixei uma sacola na casa da pastora, porque eu quero que você experimente umas roupas, porque eu engordei, mas serve em você. E, gente, ela me deu um armário de roupa. Ela deu bota, deu sapato, deu vestido, deu tanta coisa. Já deu tanta roupa com etiqueta, roupa da Zara. Eu ganhei um casaco da Zara, lindo, preto, até da pastora, no caso. Lindo, que eu tenho até hoje, tipo assim. A gente não tem dinheiro pra nada não, Jesus, mas que a gente ganha, eu falo pra você, gente. E assim, e aí enchemos a segunda mala. Quando a gente encheu a segunda mala, minha discípula teve uma situação que eu conto no e-book, que ela tá nervosa, ela vai orar e Deus dá um milagre pra ela no dia seguinte, e ela fica tipo, meu Deus, e eu falei, amiga, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que eu quero ir pra Disney. Pô, a gente tá aqui, eu já fui na Disney da Califórnia, eu já fui na Disney do Japão, eu já fui na Disney da Flórida. Eu queria ir na Disney de Paris. Ela olhou pra minha cara, se tu bateu o cabelo, believe, só seja grata pelo que você tem, fica sendo assim gananciosa, fique gananciosa, vamos orar, porque eu creio que Deus pode fazer pra mim. Gente, eu tô contando esse caso porque eu amo essa história, tá? Então, tenha paciência, porque Jesus tá nisso, tá? Eu tenho certeza que vai edificar a tua fé, só pra você saber. O pastor comprou as passagens de trem pra gente poder voltar pra Paris como um presente e me deu uma oferta. Ele me deu uma oferta, eu pude pagar a parte do meu aluguel, eu pude dar um pouco pra minha discípula. Eu lembro que foi o suficiente para poder fazer mandar um pouquinho para os Estados Unidos, ficar com um pouquinho e dar um pouquinho para minha discípula. E eu lembro que sobrou acho que 250 euros. Eu lembro que eu aluguei um Ibis do lado do aeroporto, porque só tinha mais um dia. Então a gente ia chegar numa manhã, ia ter uma noite e no outro dia ia ser nosso voo. Então a gente chegou de manhã cedinho, a gente foi pra esse Ibis, deixou as nossas malas, deixou nossas coisas e eu encontrei, por Deus, gente, eu encontrei um ingresso pra Disney, pra mim e pra ela, juntas, custou acho que 75 euros. Não me pergunta por quê, não sei até hoje como eu consegui isso. Ali, Jesus, filha, Jesus, porque eu sei que eu consegui. Tudo bem que era assim, no final de novembro, início de dezembro, o tempo tava horroroso, o que por sinal foi muito bom pra gente, porque tava muito frio. Muito frio. E no que tá muito frio, começou a garoar, então o parque ficou vazio. Então a gente curtiu o parque do início ao fim, foi maravilhoso. E aí minha discípula falou uma coisa pra mim que eu não esqueço, porque na hora que começou a tocar Frozen, ela olhou pra mim e falou, Liv, a tua fé me constrange, porque eu tô na Disney, porque você simplesmente acreditou. E eu quero falar pra vocês uma coisa, eu não tô falando sobre bens materiais, não tô falando de ir pra Disney, pra estar na Bélgica, pra estar na Alemanha, não é isso. A minha questão é, quando você acredita em algo, você realmente coloca diante do altar, você confia. E confiar é algo que te custa muito. As pessoas falam pra mim que é fácil confiar. Não é fácil confiar, não. Confiar é um exercício diário. Eu tenho falado pra vocês, se não for diário, não funciona. Tem que ser diário na tua vida. Porque não adianta você tentar fazer na sua força aquilo que é um convite de Deus pra você. Então, o exercício hoje é muito básico. Quais áreas da tua vida você tem permitido que o medo fale mais alto do que a tua fé? Então você nem ora, porque afinal de contas nem vai acontecer. Tenho escolhido confiar mesmo quando não vejo soluções imediatas? Porque, gente, eu orei. Se tivesse vindo mal ou não, bendito seja o nome do Senhor. Sabe, gente, eu aprendi uma coisa. Tanto na alegria quanto na tristeza, eu serei fiel àquele que me chamou. Pronto. Lembra, eu contei pra vocês. A mesma menina que tá contando testemunho aqui, há 3, 4 meses atrás, estava chorando porque todos os vistos foram negados e perdeu a casa e tudo que tinha dentro. Então, gente, e eu continuo confiando do mesmo jeito, da mesma forma, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Você conhece o Deus que você serve? Que você escreva como exercício prático no seu caderno uma situação que tem gerado ansiedade em você. Ore entregando completamente essa área para Deus. Declare em voz alta, confiar é uma escolha e hoje eu escolho confiar. Observe como Deus se move quando você decide descansar. Observa, presta atenção. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de descanso, de conforto, de confiança, de entrega. Senhor, eu louvo e exalto o teu nome, eu te agradeço, Deus, porque eu sei que seus planos e seus propósitos não mudam, mas há sempre um convite para que a gente escolha sentar na mesa. Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa aqui, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Vejo vocês até amanhã. Tchau!